Irmãos, bom dia. Estamos contentes, estamos aqui nesta manhã de domingo. Agradecemos a Deus pela vida, por Ele nos dar a oportunidade, as condições de estarmos aqui nesta manhã. Nós vamos orar, que os irmãos coloquem de pé, se há algum pedido de oração os irmãos queiram fazer. A Ana. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui nessa manhã. Amém. Pela vida da irmã Rose, que está conosco. E continuar pedindo pela minha família, meu filho é Maceió, não está muito bem de saúde, e pela André também, que não está bem. Mas eu só tenho que agradecer em nome de Jesus. Amém. Agradecendo pela você, irmã Rose. Amém. Estamos contentes. Graças a Deus. Deus é bom. É verdade. É verdade. Amém. Muito bem. O Antônio Claré está aqui conosco. Verdade. Vamos agradecer a Deus por mais um ano, né, por estarmos vivos. Deus é bom. Tem bastante, vários irmãos e familiares, né? Também peço pelo também na companhia, ele não não, porque ele tem febre, né? Tem umas pessoas que têm tudo mais sério. Mas eu peço principalmente pelo Matheus, quando é o meio dele. É verdade. Matheus tomou o vacilo, está falado, tudo, né? Peço por ele que todos sigam. Vamos orar por isso, né? Os irmãos orem também pela Priscila e o Edmundo, os dois estão com Covid. Vamos orar. Ela está com uma alergia na pele, está tudo vermelho. Por causa do remédio que bebeu, deu uma O alergia remédio, violenta. deu essa alergia no corpo. A partir disso melhorou da alergia que ela estava ficando mal para ela, no nariz, na cabeça. Na reunião que eu falei com ela, ela estava com uma doente no nariz. Quem? A sua filha. A Patrícia. Está melhorando. Mas ela tem teimosa. Um escuta, a outra lá escutou, foi lá e comprou um antialérgico. Vamos orar, irmãos. Mas está melhor. Sim, irmã Graça. A Cida, a mulher que foi numa manchada, está muito feia, sabe? Quando uma coisa ou outra, agora caiu pro pé, parece que tem de encerrar, ela está triste, aborrecida. Ela é prometida, aborrecida, né? Sei. Eu pedi oração, não tem. Vamos orar. Deus fortalece ela, e o marido também, que é diabético. Mas no dia que a pessoa tem que Amém. Nós queremos muito pedir, né? Nós sabemos que tem muita gente doente no nosso meio, mas eu gostaria muito de agradecer, porque a minha família, Deus está, a gente sabe que não merece, mas Ele está protegendo de todos nós. Amém. Não tivemos nem consequências da Covid e nem da gripe, todo mundo trabalhando, todo mundo em paz. Eu acho que eu não canso de agradecer. Amém. Porque isso é uma dádiva de Deus, não é merecimento, né? Não é merecimento. Que Deus continue nos abençoando, fortalecendo e botando fé no nosso coração, porque a gente perde às vezes e não acredita que Ele vai agir, né? E Ele é o Deus do impossível, como eu falei para a Ana Lisa, antes da vozinha dela subir, ela foi elevada de cargo, falei, porque ela era crente, então ela está muito, 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 muito melhor do que ela estaria aqui, né? Nós é que estamos querendo segurar os nossos entes queridos, mesmo que eles estejam sofrendo, mas Deus sabe, né? O que ela merecia era o descanso. Com certeza. Irmão Marcelo. Quero agradecer, bom dia aos irmãos, quero agradecer a Deus por trabalhar na forma do
Graças a Deus. Deus é bom. Que bom, que bênção. Deus, quando Deus dá, só dá o melhor. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, porque Tu és bom, porque a Tua bondade se estende a cada um de nós, mesmo não merecendo. Nós te louvamos, Pai, estamos aqui para te louvar nesta manhã, neste dia. Te agradecemos pela semana, pela manutenção da vida que Tu nos concedes. Te agradecemos pelos irmãos que estão aqui, pelas irmãs, pelos pedidos, Pai, nós intercedemos, colocamos em Tuas mãos, em oração, os pedidos e motivos de gratidão da nossa irmã Ana, da irmã Rita, da irmã Iraílza, da irmã Helena, da nossa irmã Rose, da nossa irmã Wanda, do irmão Maciel, do nosso irmão Antônio Claré, a nossa irmã Graça, ó Deus, e os demais pedidos que estão nos corações dos irmãos, que nesta manhã, Pai, Tu possas agir de acordo com a Tua vontade, Tu possas operar na vida e no coração de cada um. Queremos, ó Pai, agora te pedir pela família da irmã Analisa, que hoje está sepultando, ó Deus, a avó, a mãe, aquela matriarca, Senhor. Nós pedimos as consolações do Teu Espírito para toda a família. E agora, Pai, pedimos a Tua bênção e direção para o estudo da Tua Palavra. Também lembramos dos irmãos que estão impossibilitados de estarem aqui nesta manhã. São vários irmãos com problemas, com enfermidades, que o Senhor possa ajudar a cada um neste dia, aliviando as dores, curando as enfermidades, confortando os corações abatidos, levantando, Pai, os que estão caídos pelo desânimo. Pedimos, Pai, que neste dia possamos, mais uma vez, contemplar, possamos nos lembrar de quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Pedimos pelo Brasil, por esta onda de pandemia, de gripe que está assolando, que está acometendo a população, Pai, aquilo que a medicina, aquilo que os médicos não podem fazer, Tu podes, porque Tu és o Senhor dos Senhores. Pedimos a Tua bênção e direção para o estudo da Tua Palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 324, Refúgio Verdadeiro. 3, 2, 4. Seguro estou, não tenho temor do mal, porque Ele está conosco, né? Caminho sempre me conduz.
Maciel e o Daniel. Ó, Maciel e Daniel. Rimou, né? Dois diáconos. Hoje nós vamos falar sobre não fazer acepção de pessoas. É tão comum isso lá fora, na sociedade, né? Mas também, infelizmente, em muitas igrejas acontece isso. Infelizmente, tem o clube dos mais ricos, dos que são estudados, escolarizados, dos não escolarizados, aqueles que são mais humildes, têm o seu grupinho, aqueles que, graças a Deus, que em nossa igreja não existe isso. Obrigado, gente. Mas, infelizmente, irmãos, isso já não é de hoje. Isso já vem lá do início, né? E a prova está aqui no texto que nós vamos ler. Bom dia! Sejam bem-vindos, amados. Daniel, chegaram aí alguns livros, pode deixar com eles. Daniel já sabe ler, né? Muito bem. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. De 1 a 13. Não se deve fazer acepção de pessoas, ou exceção, ou diferença, né? Ou diferença. Essa palavra, no dicionário, acepção, ela não dá essa definição em relação a pessoas, a grupos. Ela está ligada à gramática, né? Acepção de um termo, acepção de um vocábulo, acepção de uma letra, acepção de uma frase, mas ela tem a ver exatamente algo diferente, algo que não está junto, não está coeso, não está ligado, está separado. E Tiago fala: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga ou na vossa igreja, ele estava falando aos judeus, por isso ele usa o termo sinagoga, mas se fosse aqui, seria igreja, né? Se, portanto, entrar na vossa igreja algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, né? Esfarrapado, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia
segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ou se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Muito pesada essa expressão, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Irmãos, é isso mesmo. Aqui, Tiago, ele exemplifica a parcialidade com o rico, nos versículos 1 a 4, né? A diferença entre ricos e pobres e a maneira como ambos são tratados quando se apresentam, quando chegam em algum lugar. Irmãos, isso, infelizmente, faz parte da nossa índole, da nossa natureza, né? É o que ele está dizendo aqui. Se entrarem dois ali agora, um bem trajado, bem vestido, né, de boa aparência, e entrar um coitadinho, né, com a roupa suja, rasgada, para quem a nossa atenção vai se voltar mais? É para aquele que está bem apresentado, não é? Se apresentando melhor. Então, essa é uma tendência nossa, infelizmente não era para ser assim, meus queridos irmãos. É isso que o texto, o apóstolo, quer nos ensinar nesta manhã. Então, Deus aceitou, como ele fala, muitos pobres como seus filhos. Os ricos, muitas vezes, perseguem os cristãos. Não é uma regra, mas acontece sempre. Ser parcial é uma atitude que viola a lei do amor de Cristo. Deus julgará aqueles que transgridem, que desobedecem esta lei. Então, a acepção de pessoas é um pecado, né? É uma transgressão do princípio bíblico, da lei de Deus, né? Da norma estabelecida por Deus. Por que Deus, ao se manifestar ao mundo, ao homem, ele se manifestou de forma humilde? E olha que Deus é grandioso, é criador de todas as coisas, mas ao mandar o seu filho aqui, esse filho se apresentou, apareceu aqui no mundo de forma mais humilde. Por que isso, meus irmãos? Porque Deus, mesmo sendo rico, né, mesmo sendo criador de todas as coisas, mas ele, como fala através do profeta Isaías, ele se volta para os humildes, ele tem prazer com os humildes. O que foi que Jesus disse na oração que ele fez ao Pai, em Mateus capítulo 11? Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas, estas verdades, aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, aos mais pobres. Agora, a preocupação de Deus é de salvar só os pobres e não também os ricos, como foi ensinada na teologia da prosperidade do então Frei Leonardo Boff. Não sei se alguém se lembra desse nome, ele ainda é vivo, né? Mas ele criou, né, uma teologia chamada a teologia da... Não é prosperidade? Eu
falei agora no início, já me passou. Ele criou essa teologia para fazer uma diferenciação entre ricos e pobres, que Deus, não é? Ele abençoa os ricos, os pobres e amaldiçoa os ricos. Não é isso que a palavra nos ensina, né? Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. O que Deus condena é o espírito de arrogância, é a acepção de pessoas, é a discriminação racial, não é? Disso Deus não se agrada. Sim. Posso dar um exemplo, assim, até meio chateada de falar uma coisa dessa, mas a igreja que eu fiquei cuidando, a minha filha e outras irmãs Pode tirar a máscara? Eu não estou entendendo bem. Ela programou, ela fez um programa chamado Papires, que era para ajudar as crianças que estavam atrasadas na escola. Reforço escolar. Mas é lógico que tem pelo menos 15 minutos da história da Bíblia e tal, não sei o quê. Aí chegou um dia que ia ter um feriado e a igreja convocou para todos que iam na chácara de um dos irmãos. Para essas crianças não tem carro que irmão nem mulher. A minha filha vai buscar a pé e volta a pé. São 8 crianças. E é meio longe, atravessa assim, pista adulta, todas. Então não tem. Ela tem que ir a pé. Para ir para a chácara, precisou alugar uma van. Eles passaram um dia lá. Pastor, o senhor acredita que ninguém da igreja passou o dia todo lá, chegou perto de porque é tudo criança da comunidade. Periferia. Da favela, vamos fazer o português suave, né? E as crianças, eu acho que nem perceberam isso, estão até acostumadas, né? A ser escorraçadas dos outros. Mas a minha filha ficou tão dolorida, magoada mesmo, chorou muito, falou comigo no telefone, eu falei, essas coisas o diabo põe para desfazer o trabalho. Você não está fazendo isso para a igreja, não está fazendo isso com o pastor, você está fazendo isso para Deus. E vocês todos estão participando lá. Então é para continuar e falar do nome de Cristo para essas crianças, porque já tem influência, sabe, de mãe que vem procurar, quer pôr o filho lá junto também, não sei o quê. Então já está sendo publicado pelas crianças o trabalho lá nas favelas onde elas moram. Mas ver o amor cristão, pastor, eu fico indignada com uma coisa dessa. Quem sou eu? Se Deus me perdoa de todos os meus pecados, e cada um sabe muito bem daquilo que faz, não? Acho que ninguém se acha santo, todo mundo tem seus pecados. A gente foi perdoado por Deus que é santo, imagina quem sou eu, de não perdoar as pessoas, de não conviver, de sentir bem, é gostoso, tá junto, né? Eu sou muito assim. Muito igual isso que brasileiro é assim, né? Que gosta de abraço, de beijo, não sei o quê. Mas eu acho que isso é amor cristão. Você se jogar, você ter conversas, você se interessar pelos problemas da outra pessoa. Não adianta você chegar na igreja, sentar, ouvir a pregação, cantar, orar e pá, vamos embora para casa. Isso não é. Isso se chama empatia, né? Tem a antipatia. A simpatia e a empatia, você se interagir com o outro, se interessar pelo outro, né? Infelizmente, até entre muitos grupos existem estas coisas. Capítulo 2, verso 1, né? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A fé de nosso Senhor Jesus Cristo inclui o fato de que Deus ama o mundo e de que Cristo morreu por ele, independentemente do status, da posição social, financeira, racial, acadêmica. Se Deus e Cristo mostram graça e misericórdia, sem acepção de pessoas,
assim também os cristãos o devem fazer. Foi que ele disse, sede, Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, temos que imitar a Cristo neste aspecto. Cristo, ele se voltava para os mais humildes, ele não dava mais atenção para os maiores, para os mais ricos, e em detrimento dos mais pobres, né, cada vez que ele era solicitado, era procurado, ele deixava os seus afazeres, as suas ocupações para atender, não é, àqueles que o solicitavam, pediam ajuda. Lembram da mulher do fluxo de sangue? Que foi passando por entre a multidão, sem chamar a atenção, com medo e com vergonha do seu estado, não é? Da sua situação, seu problema de saúde crônico. Ela tocou nas vestes de Cristo e não disse isso para ninguém, até porque ela ficou com medo de ser repreendida pelo próprio Cristo. Quando Cristo sentiu que dele havia saído poder ou virtude, ele sabia quem era, mas ele fez a pergunta, não é? Para chamar a atenção daquela mulher, quem foi que me tocou? Ele sabia quem o havia tocado, mas ele queria ouvir da boca daquela mulher. Ela disse, fui eu, Senhor. Imediatamente a sua doença foi curada, a sua hemorragia foi estancada. Mas Cristo poderia não ter falado nada, mas ele se voltou para aquela pobre e humilde mulher, porque viu que ela tinha uma necessidade que só ele podia resolver. Os versículos 2 a 4, se portanto entrar na vossa igreja, vamos usar aqui, contextualizando, né? Algum homem ou mulher com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e entrardes com deferência o que tem os trajes de luxo, né? E lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos. São ilustrações claras que dispensam quaisquer desculpas, irmãos, e exceções. Imagine 2 visitantes, aquilo que eu falei no início, chegando a uma igreja em uma manhã de domingo, uma limusine com chofer, com motorista particular, e outro carro se aproxima também, só que já bem velho e gasto, e traz um homem em um terno barato, já surrado. Ao prestarem melhor atendimento ao homem rico, os porteiros fazem distinção e tornam-se assim juízes de maus pensamentos. A distinção vem do mesmo verbo que vagar, Tiago 1,6, por meio de sua parcialidade, os transgressores cambalearam, tropeçaram em sua fé. Então, irmãos, podemos levar uma vida cristã segundo a nossa imaginação, a nossa concepção em dia, não é? Mas se nós cometermos este pecado aqui, tudo aquilo que nós fazemos de bom, de certo, de correto, cai por terra. Tudo. É o que o apóstolo Paulo fala, um tio, um y, uma vírgula. Se nós deslizarmos nisso aí, se nós cometermos um deslize nessa vírgula, né, nesse tio, todo aquilo que nós fazemos já caiu por terra.
Então, a vida cristã, ela é dinâmica. A vida cristã, ela é completa. Se nós confessamos que nós cremos em Cristo, mas praticamos um desses pecados aqui, aparentemente insignificante, para Deus não existe pecado insignificante, então nós já nos deslizamos, nós já transgredimos todos os preceitos de Deus, toda a palavra de Deus. Versículo 5 do capítulo 2, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Deus escolheu usar indivíduos pobres financeiramente, mas ricos na fé, para expandir seu reino. Aqueles que o amam obedecem e resistem à aprovação de sua fé, herdarão o reino. Essa herança significa mais do que entrar no reino, inclui também governar com Cristo. Lembram da história do filho do homem, a parábola a história de Lázaro, do rico e Lázaro? Como é que o rico tratava a Lázaro? Como é que Lázaro se comportava em relação ao rico? Sentia vontade de comer, chegava à porta da casa daquele homem e nada lhe era oferecido. Mesa farta, abastada, né? De tudo que uma pessoa rica pode ter. E não oferecendo alguma coisa para o Lázaro, o que ele fazia? Ele catava as migalhas que caíam da mesa daquele homem. Acontece que ambos morreram. Há uma diferença agora. Assim como houve uma diferença lá na terra, vai haver uma diferença agora na eternidade. A Bíblia fala que o rico foi sepultado, mas Lázaro também não foi? Foi sepultado. Só que o texto fala que Lázaro foi levado ao seio de Abraão, foi levado à presença de Deus. Esse seio de Abraão é o mesmo que a presença de Deus, é o mesmo que o céu. Enquanto que o rico foi sepultado, mas o seu espírito, não é? A sua alma, não foi para o mesmo lugar em que foi Lázaro. Mas não foi porque ele era rico e Lázaro foi porque era pobre? Não, irmãos. Esse não é o sentido. Alá fala parábola, mas eu não creio que é uma parábola. Não tem o mesmo sentido. Não foi porque ambos tinham desigualdades, né? Um era pobre e outro era rico, não. É porque aquele homem pobre conhecia Deus, amava Deus, mesmo na sua pobreza. Enquanto que o outro se envolveu com as coisas desta vida. Lembra da parábola do homem insensato, do rico insensato? Que num determinado ano a sua safra foi estrondosa. Ele colheu milhares de toneladas de grãos e acumulou tudo aquilo. Ao invés de fazer um culto de ações de graça, de gratidão, Senhor, muito obrigado por esta fartura. Eu quero ser um mordomo, um administrador fiel de tudo isso que o Senhor está me dando. Não. Ele olhou para todos aqueles armazéns, para toda aquela fartura e disse: alma, falando com a alma dele, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, louco, né? Isso é verdade.
Será que a alma come e bebe? Olha que ignorância. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, folga-te. Ao invés dele fazer um culto de gratidão para agradecer a Deus, ele olhou só para si mesmo. E ele achava que a morte estava distante dele, e foi o que aconteceu naquela mesma noite. Ele ouviu a voz de Deus dizendo: louco, irmão Claré, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Tudo isso, para quem vai ficar? Irmãos, nós conhecemos algumas histórias de homens famosos, ricos, que deixaram fortunas e mais fortunas. Não levaram nada, apenas um caixão que custou milhares de dólares ou de reais, mas depois vai apodrecer lá na terra, isso não faz diferença. É o que vai sobrar para essas pessoas. Então, meus queridos irmãos, são lições que nós precisamos aprender a confiar, a depender de Deus, a não deixarmos que o orgulho, que a arrogância, que a vaidade fale mais alto do que um coração agradecido, um coração humilde diante de Deus. O pastor uma vez falou o seguinte: o caixão não tem uma gaveta para botar as escrituras. É verdade, é verdade. E já viu algum féretro, algum caixão sendo levado para o cemitério com carro de mudança atrás? Não leva nada, né? Absolutamente nada. Agora, recentemente nos Estados Unidos, uma senhora muito rica morreu e deixou a fortuna para o gato dela. O herdeiro foi um gato. Tá vendo que tristeza, que ignorância? Que ignorância. Eu deveria ser esse gato, né? Deixasse toda essa riqueza para a gente usar na obra de Deus. Usar na obra de Deus e levar o Evangelho às nações, aos povos. Infelizmente, irmãos, olha o que faz a ignorância espiritual. A cegueira leva as pessoas a agirem dessa maneira. Assinar um testamento, deixando sua herança, sua riqueza para um animal que não sabe de nada, um animal irracional que não aproveita nada disso. Versículo 6 do capítulo 2 de Tiago: entretanto, vós outros, falando aos ricos, menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Ele usa o verbo desonrar, que envolve não somente atitudes, mas um tratamento vergonhoso, como quando Jesus foi desonrado pelos líderes judeus, conforme lemos em João 8:49. Oprimem, refere-se à ostentação arrogante da autoridade governamental sobre os cristãos. Naqueles dias em que Tiago escreveu essa carta, os servos de Deus eram tiranamente oprimidos, eram presos e mortos pelas mãos das autoridades, como tiranos sobre camponeses indefesos. Tiago tem em mente os oficiais judeus quando diz que eles arrastam aos tribunais, como lemos em Atos 9, no caso de Estevão, o servo de Deus foi apedrejado, passagem que relata, aqui no caso é a viagem de Saulo para Damasco, com cartas oficiais para prender cristãos. Inclusive Paulo, ou então Saulo, ele foi testemunha da morte de Estevão.
as roupas de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo. Então ele também matava, levava preso os servos de Deus. No versículo 7, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Não somente desprezam os pobres e oprimem os cristãos, mas os ricos direcionavam seus ataques contra o próprio Senhor. A palavra blasfemo, em grego, blasfemeo, ou falam mal do bom nome que sobre vós, ou seja, os cristãos, foi invocado, aquele nome que os cristãos invocavam. E, meus irmãos, quantos filhos de Deus, quantos servos de Deus não foram sacrificados por causa de sua fé? Aquilo que eu falei no início é bom que nós repitamos aqui para não deixar a impressão que estamos apoiando aqui a teologia, não é? De que a pobreza é de Deus e a riqueza do diabo, não é isso? Mas é bom que nós mencionemos que, tanto no passado como no presente, muitos servos de Deus, abastados financeiramente, ricos, investiram suas riquezas, muito do que eles tinham, na obra de Deus. Os irmãos aqui com certeza já usaram no passado creme dental chamado Colgate. Existe? Existe, né? Não? Existe. Existe. Sabe, irmãos, o primeiro dono, aquele que fundou essa empresa, era um cristão, servo de Deus. E ele foi prosperando, a empresa foi se expandindo, foi crescendo, irmãos, a ponto de que ele não dava conta de gastar o dinheiro que tinha, tanto dinheiro que ele ganhava. Mas era um servo de Deus. Sabe o que ele passou a fazer? No início ele dava 10% de seus rendimentos, e era muita coisa, mas ele tinha tanta fortuna, ele tinha tanto dinheiro, irmãos, investido nos bancos, que ele inverteu agora a maneira de contribuir para a obra de Deus. Ele passou a viver com 10% e a doar, a entregar 90% para a obra de Deus. Então esse aí é um rico que não é insensato, não é avarento, não é? O homem que não pôs o seu coração na riqueza, no que ele tinha, ele se via como um mordomo, ele se via como um administrador de tudo que ele tinha. E a prova é que ele morreu, e a família, os descendentes, os herdeiros tocaram a empresa que existe até hoje. Mas olha, irmãos, que era um rico, não insensato, não avarento, mas um homem que se via como um simples administrador dos bens que Deus havia colocado em suas mãos. Algum comentário? Versículos 8 e 9, capítulo 2. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, discriminação, cometeis pecado. É um pecado. Sendo arguídos pela lei como transgressores. O que quer dizer a palavra transgressão? Hein? Transgredir uma lei
é não obedecer àquela lei. Há muitos transgressores da lei de trânsito, não é? Muitos. Por isso que acontecem os acidentes. Quando não morrem, eles matam. E às vezes matam e não morrem. São os criminosos do trânsito, que deveriam pensar nos outros, que deveriam respeitar as leis. As leis existem para serem obedecidas, para serem praticadas, mas muitos não obedecem. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes não foram ensinados em casa. Filhos rebeldes. Chega a fase da adolescência, já não obedecem mais os seus pais. Saem de casa, chegam a hora que querem. Aí os pais perguntam aonde você estava, porque você chegou essa hora, eles não é da sua conta. E fica por isso mesmo. Os pais não têm mais autoridade, muitos, sobre os seus filhos. E eles crescem e são esses, desobedientes aos pais, que não acatam os regulamentos da família, que vão causar os acidentes de trânsito e vão matar pessoas inocentes aí fora. Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Tiago fez referência ao que está escrito em Levítico 19:15, que proíbe o favoritismo, o favorecimento aos pobres ou aos ricos. Foi aquilo que eu falei. Não é porque são pobres que Deus vai levar para o céu. Não. Existem muitos pobres arrogantes. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. De quanto uma pessoa precisa financeiramente para ser avarenta? De quanto em dinheiro, em riqueza? Nada. O morador de rua pode ser um avarento, porque é um problema do coração. Precisa ter muito ou pouco. Pode até não ter nada e ser uma pessoa avarenta, porque a avareza, ela nasce no coração. Jesus condenou veementemente a avareza, independentemente do nível financeiro das pessoas. Ele estava falando para os crentes, ele estava falando para a igreja. E na igreja não se deve ter praticar esse pecado, irmãos, a avareza. E Paulo chega a dizer que a avareza, ela é idolatria. Por quê? Porque o avarento, ele adora aquilo que tem, seja o dinheiro, seja o filho, seja a mulher, o marido, seja uma casa, seja o emprego, seja o que for. O nosso amor, a nossa predileção não deve ser maior do que Deus, ou maior do as coisas que temos pelas coisas não deve ser maior do que Deus. Deus, em primeiro lugar, as coisas em segundo lugar, em segunda instância. Meus queridos irmãos, por que muitas pessoas se matam? Na época, os irmãos aqui de mais idade se lembram, quando então o presidente Collor segurou a poupança dos brasileiros, lembra dessa época? Não sabe que várias pessoas se suicidaram? Várias pessoas se mataram de desespero quando o presidente segurou a poupança para tentar conter a inflação naquela época muito alta. Muitas pessoas se mataram. Por quê? Avarentos, o coração delas estava naquilo que elas tinham, né? E Jesus fala que o bem e a felicidade de qualquer pessoa não consiste nas coisas que ela possui, e ele possui.
Olha Jó, o exemplo de Jó, ele perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu os bens materiais, mas não perdeu a sua fé em Deus. Ele olha para cima e diz: eu sei que o meu Redentor vive, mesmo que eu perca tudo isso, inclusive a minha saúde, a minha vida, mesmo assim, eu continuarei crendo em Deus. E quando ele viu todo aquele prejuízo material, humano, familiar, ele olhou para Deus, ele falou com Deus, né? O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não perdeu o sono, talvez tenha perdido por causa da doença, não por causa dos bens que ele perdeu. Ele perdeu a saúde, mas a sua fé em Deus estava intacta. Foi preservada, irmãos. Por isso que a palavra de Deus recomenda: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Paulo, no fim da vida, ele chega a dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Versículo 10, capítulo 2. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Deus não aceita a obediência seletiva ou parcial. Não podemos optar por obedecer as partes da lei e nos convém desconsiderar o restante. Alguns dos fariseus agiam dessa forma. Observavam com cuidado aquilo que mais lhes interessava, né? Algumas das exigências da lei, como guardar o sábado, ignoravam outras, como honrar seus pais. E Jesus condena isso no capítulo 15 de Mateus. O pecado é a violação da justiça perfeita de Deus, que é o legislador, ou seja, aquele que cria as leis. Tiago sustenta que toda a lei divina tem de ser aceita como uma expressão da vontade de Deus para o seu povo. A violação, ainda que de um único mandamento, é o bastante para separar o indivíduo de Deus e de seus propósitos. Porque não é quantidade, é qualidade. Né? Eu vou fazer isso, eu acho que eu fazendo isso aqui, esse montante aqui, Deus vai me dar nota 10, Deus vai me aprovar. Mas e o restante, que deixou de ser feito? Que deixou de ser praticado, hein? Como fica? Meus queridos irmãos, então nós temos que tomar todo cuidado para não sermos seletivos, ou seja, acharmos que isso aqui é o suficiente, Deus vai me dar nota 10 para isso aqui, né? Mas para isso aqui não. Nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes da palavra. O praticar significa que não vamos ser seletivos, não vamos separar. Isso aqui é mais importante, é menos importante. A acepção de pessoas não é tão importante, mas orar todo dia é. Acabou, deixou de ser. A sua oração não vai ter valor diante de Deus. Não vai ter. Eu vou aos cultos todos os dias da semana que tiverem cultos, mas não vou orar todo dia. Não adianta. Você vê em todos os cultos, mas se você não tem uma vida de oração, não é? Regular diante de Deus. Então os irmãos estão vendo que não devemos ser seletivos, não devemos fazer essa divisão, separação entre as práticas religiosas cristãs. Ou nós fazemos tudo como Deus estabelece, determina a sua palavra, ou se nós transgredirmos um preceito, tudo aquilo já caiu por terra.
Versículo 11. Tiago 2. E vamos ler até: portanto, aquele que disse não adulterarás, também disse, ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Em que instância, é o que o apóstolo está dizendo aqui, em que instância Deus deixa de ser misericordioso? A Bíblia fala que ele é todo misericordioso, sempre misericordioso. Mas quando alguém é condenado pelos seus atos, pela sua delinquência, pelos seus pecados, aí o juiz, não é, que é o praticante, o executor da lei, ele vai ter que agir de acordo com a lei. Ele não pode agir com o coração. A mesma coisa em relação a Deus. Deus é misericórdia. Deus não deseja que ninguém se perca. Deus faz de tudo. Ele deu seu único filho. Ele pagou o preço que foi preciso pagar para que o homem tivesse a oportunidade de não se perder. Mas esse mesmo homem, irmãos, rejeita, zomba, escarnece da bondade e da misericórdia de Deus. O que os irmãos acham? Como é que Deus vai ter que tratar com ele? Com misericórdia? Agora não. Deus vai ter que usar da sua justiça. Da sua justiça. Eu já ouvi pessoas dizer, eu não acredito que Deus é vingativo. Mas a Bíblia fala que ele é. A mim pertence a vingança, não é? Deus é por isso. Nós não devemos ser vingativos. Mas Deus, ele, como ele é justo, é imparcial, ele é vingativo. Ele vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a acepção de pessoas é um pecado como qualquer outro pecado. Agora, alguém pergunta assim, pastor, a mentira é pecado, o crime também é pecado? É. Qual a diferença em termos de resultados, de consequências? É claro, irmãos, que cada pecado, como diz a palavra, a alma que pecar, essa morrerá. Não é? Cada pecado tem seu perfil, tem suas consequências. Não é? Você não pode comparar o pecado de quem mente com o pecado de um estuprador, né? De um criminoso. Mas para Deus, irmãos, pecado é pecado. Qualquer ação que ofende e entra em choque com a santidade de Deus é pecado. Qualquer ação que entra em rota de colisão com a santidade de Deus é pecado. Agora, eu creio, isso não é uma doutrina formada, criada, estabelecida na palavra de Deus, mas eu creio que no inferno vai haver graus de punição, de sofrimento. E Jesus fala isso em uma das parábolas que ele conta, aquele que soube da vontade do seu Senhor e não fez, receberá muitos açoites. Aquele servo que não soube e não fez, receberá poucos açoites. Lembra dessa parábola? Então, eu creio, não é uma doutrina, eu estou estabelecendo aqui doutrina, mas eu creio que no inferno haverá graus de punição de acordo com a natureza de cada pecado.
assim como no céu, vai haver a distribuição de galardões. Nem todos vão receber, nem todos os crentes vão ser galardoados, porque vai depender do que nós, a maneira como nós vivemos aqui, se nós produzimos, se nós fomos servos fiéis e prudentes de acordo com a palavra de Deus, a vontade, fizemos de acordo com o que Ele estabeleceu, então nós vamos ser recompensados. Vamos ter a salvação independente. A salvação é uma promessa garantida a todos os salvos, a todos os que creem, não é? Mas Ele vai recompensar, assim como acontece nas Olimpíadas. Você viu lá? Medalhas de prata, de ouro, de bronze, e aqueles que não receberam nenhuma delas ficaram em quarto lugar. Os 3 primeiros lugares, né, são recompensados, mas há outros que não conseguiram alcançar a meta, não é? E não foram recompensados, mas não deixam de ser atletas, continuam lutando. Não, eu quero um dia alcançar essa medalha, eu quero exibi-la no meu peito um dia, não sei quando, mas eu quero. Então a mesma coisa, irmãos, vai acontecer conosco. Então nós precisamos hoje ser fiéis, ser produtivos, né? Andar na presença de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, porque Ele já tem os galardões preparados lá no céu para distribuir. Vai acontecer 2 julgamentos. 2 julgamentos. O trono branco será para os ímpios, descrentes, incrédulos, e o tribunal de Cristo. Não é a mesma coisa, né? Paulo trata dos 2. O tribunal de Cristo é para julgar as obras dos crentes, que o crente fez ou deixou de fazer. O trono branco é para julgar os ímpios. Eles já estão julgados? Já, mas eles vão receber o veredito, a confirmação, para que ninguém naquele dia culpe a Deus de ter sido injusto ou parcial. Não, porque você está sendo julgado, porque você está sendo lançado, né, no fogo do inferno, porque você está separado da presença de Deus. Então cada um vai saber, não, eu estou sendo julgado porque eu rejeitei o plano de salvação, a oferta que existia para a minha salvação. Então, irmãos, Deus é justo, Deus não faz acepção de pessoas, Deus é fiel, e nós, como filhos dele, temos que andar nas suas pegadas, temos que fazer como o Senhor faz. Que Deus nos abençoe. Amém? Se os irmãos quiserem levar alguma cópia para dar para alguém, nós temos aqui ainda algumas. Vamos nesse momento. Alguma pergunta, alguma dúvida? Posso perguntar? Pode. O senhor passou desse assunto, mas você tocou no assunto de rico e Lázaro, né? Que seja uma passagem verdadeira, uma ilustração. Mas aí o Lázaro, que era cristão, foi levado pelos anjos do seio de Abraão, ele comia das migalhas. Qual é esse mundo na Bíblia? A gente se apega muito, né? Já fui moça, agora sou velha. Nunca vi um justo mendigar o pão. Por que ele comia das migalhas? Veja bem, irmão. Ali ele fala, nunca vi um justo desamparado, né? Desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Jesus contou essa parábola para essa história, para mostrar que, mesmo sendo salvo, mesmo sendo filho de Deus, nós não estamos isentos das dificuldades da vida. Quando ele fala isso aí, eu creio, o meu entendimento é que isso não vai ser para sempre. Há contextos, há momentos, há situações na vida. Por exemplo,
quando eu era criança, houve dias em casa que não tinha nem o açúcar para adoçar o café. Não tinha. Não tinha o feijão, porque meu pai estava desempregado. Era família crente lá. Hein? Era uma família crente lá. Crente? Nós já éramos, meus pais. Nós já... Hein? Adoçava com rapadura. E às vezes tomava amargo mesmo, porque não tinha nem rapadura. Nem rapadura tinha. Né? Agora, isso foi para todo sempre? Para sempre? Morreu algum de fome? Não. Foram momentos, situações da vida, ocasiões em que Deus permitiu aquilo. E Deus permite. Deus permitiu na vida de Lázaro, assim como Ele permite na minha, na sua. Se eu perguntar aqui para vários irmãos, houve momentos, ocasiões em suas casas que faltou alguma coisa? Houve. Com certeza os irmãos vão dizer que houve, não é? Mas miséria, porque a palavra miséria, né, nunca se aplica ao crente. Nós não somos miseráveis. Agora, aqueles que não têm a Deus, eles são miseráveis em todos os sentidos, muitos deles. Por que as ruas, por que nas grandes cidades está cheio de pessoas, né, chamados moradores de rua? Né? É claro que muitos deles perderam tudo que tinham. Né? A gente não deve generalizar. Mas há muitos deles, lá no centro de São Paulo, irmãos, eles recebem as marmitas das ONGs, né? Recebem as marmitas das ONGs, e são várias ONGs que chegam lá distribuindo na hora do meio-dia. Eu passei lá e vi isso, né? Eles recebem uma mesma pessoa, 1, 2 ou 3 marmitas. Sabe o que eles fazem? Eles abrem cada uma. Aquela que tiver que tem mais recheios, mais opções, né, de misturas, eles ficam. Aquelas outras jogam no lixo. Jogam todas no lixo. Está vendo? Exatamente, porque eles recebem diariamente, as ONGs distribuem muitas coisas para eles. Entendeu? Quando a gente estava na tribo, entre os índios, nós morávamos a 13 dias de barco para chegar lá. De Manaus até a tribo. Era 13 dias viajando de barco. E muitas vezes a gente não tinha quase nada para comer. Mas nunca passamos fome. Um dia Deus deu uma arara. Uma arara. Foram os índios que mataram, viu? Os índios mataram a arara, trouxeram, a gente trocou por alguma coisa que tinha em casa. Eu feliz da vida, porque já fazia quase 5 meses que a gente só comia peixe, nada mais do que peixe. Né? Aí naquele dia eu fiquei muito feliz, pensei, vou comer carne de frango. Ela costumava me chamar de peixe, mas peixinho, né? Deixou de falar. Aí acendi um fogareiro de barro, aquela coisinha, né? Botei o negócio ali, hein? Limpei tudo, pus lá para ferver na panela, não tinha tempero, a única coisa que tinha era sal, porque o sal rende, né? Botei o sal e a Patrícia, eu estava grávida da Priscila e a Patrícia estava cheia de ferida. Ela é muito alérgica, picada de tudo quanto era inseto, chorando naquele desespero, naquela umidade do calor. Falei com o Joel, pega a canoa, vamos dar uma voltinha aqui para ver se refresca, se distrai, né? E saímos. Daqui a pouco eu olho a casa toda aberta, só tinha um quartinho que a gente ficava, que era fechado de madeira, de casca de pau. Quando eu olho aquela fumacinha azul subindo, né? Eu falei, meu Deus, é meu frango. O bicho estava cantando dentro da panela. Derreteu até a panela que estava cozinhando. Mas aí, ao chegar em casa, com medo até de pegar fogo, casa de palha, né? Jogamos fora e tal, e eu pensei, e agora, o que nós vamos comer? Joel foi para a beira do... Todo
torrou, irmã, a panela derreteu. Torrou, virou carvão. Ele foi na beira do lago, jogou um anzol, viu um peixe desse tamanho. Graças a Deus que tinha peixe, era mais um dia para comer peixe. Para comer peixe. Então nunca faltou, nunca ficamos com fome. Há momentos, ocasiões mas não em que comi. E muitas vezes eu levei um livrinho de receita, imagine, né, a imaturidade, levar um livro de receita para morar no meio do mato, onde só tem índio. E tem aquelas figuras, né, da torta de palmito, que eu gosto demais. Aí sentada, folheando aqui, comecei a chorar. De imaginar aquelas coisas gostosas, né? De repente os índios chegam trazendo uma paca, uma cutia, né? Bom, o palmito eles não cortam porque eles acreditam que o palmito é um espírito bom da mata. Então isso a gente não come. Então Deus supriu. Fome não, mas dizer que a gente comia o que queria também não. Porque Deus permitiu. Amém? E estou aqui viva. Olha, que beleza. Pode vir, irmã. Tema da nossa aula. Tira a massa. Tema da nossa aula. Nosso versículo. Porque Deus amou o mundo tão da maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 319. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Vendaval é tempestade, né? Deus é meu amigo em todo vendaval. Ele tem o pois toda a proteção. Fico confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus
Vamos orar nesse instante. Eu creio que eu vou trazer o irmão Antônio Claré aqui à frente, porque tem vários irmãos que estão em casa, idosos, que faz tempo que não viu o irmão, pelo menos vai ver o irmão ali na... Vem aqui, irmão. Irmão, que ajuda? Ele está com a bengalinha agora, que é isso Aqui, vamos lá para orar, encerrar a nossa... Aí, ó. Rápido. Aqui é o... O que é aquilo? É bom ele sentar aí no banquinho, não é? Você quer secar? Vem aqui, mais aqui, ó. Aqui, mais aqui. Isso. Continua mais por hora, tá? Deus, Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor nosso Deus, Senhor é o Deus que fez o céu e a terra. Amém. Toda a nossa vida. Amém. Em Jesus, tem provido o seu pastor, a vida, sua família, Amém. e a família, hoje também, mas Deus o faz. Que é para todos os enfermos do mundo. Amém. Você sabe que tem muitos enfermos. Inclusive meu cunhado João, Pedro, também que está bem. E depois Luciano, André, graças a Deus, está trabalhando. Amém. O irmão, isso cada irmão que representa. Sou nosso Deus da igreja, e a sua luta também, Amém. Marta, né? Deus faz essa bênção também perfeito dessa cidade. Amém. Possa ir trabalhar e entrar por tua palavra. Amém. Pai, eu Senhor, eu trato isso, que mais a vida de Deus, Deus, em nome do Filho de Jesus Cristo, que será terra e mar. Amém. 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 Até à noite, às 19 horas. Até lá. Pega ali.